aí, fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai se teletransportar para uma atmosfera um pouco mais vintage, um pouco mais assustadora, porque hoje eu vou falar sobre o filme Entrevista com o Demônio. Filme dirigido por Cameron e Colin Carney. Bem galera, eu confesso pra vocês o seguinte, de que eu tava com altas expectativas pra esse filme. Isso porque desde o ano passado eu tenho visto algumas críticas sobre esse filme e a galera tava rasgando muitos, mas muitos elogios. Estavam falando que seria o melhor filme do ano, que seria um dos filmes de terror mais consagrados de todos os tempos, então é óbvio que minhas expectativas foram muito, mas muito altas. Sem contar no fato de que lá no Rotten Tomatoes, que é aquela plataforma online de críticas de filmes, esse filme até o momento desse vídeo ele tá com uma avaliação de 97% dos críticos e 81% da audiência. Só que, infelizmente, quando eu fui assistir esse filme, eu senti de que ele acabou não entregando tudo aquilo que todas essas reviews e todas essas notas elas estavam dizendo. Na obra a gente vai conhecer Jack, um apresentador de um talk show que faz de tudo para poder continuar se mantendo relevante na década de 70, mais especificamente em 1977. Entretanto, a competição ela se torna muito acirrada e Jack tá tendo cada vez mais dificuldade de encontrar coisas relevantes pro seu show. E aí, desesperado, ele decide chamar uma menina que parece ser a porta-voz para o capeta. De fato, eu acho que Entrevista com o Demônio, ele tem uma premissa muito, mas muito interessante, além de que esse filme acaba se tornando uma ótima obra para poder a gente entender o que é o estilo de terror do tipo found footage. Esse estilo de terror é aquele onde o filme ele se passa como se fosse num universo onde foi encontrado uma gravação sobre algo macabro e aí a gente tá assistindo essa fita. De fato, parece que quando a gente tá assistindo esse filme, parece que a gente teve acesso a essas fitas da gravação desse programa que acabou dando super errado. E além desse filme, ele consegue trabalhar muito bem essa mecânica do found footage, ele tem uma outra arma secreta, que é o seu protagonista, David Dastalmouth. Isso porque, galera, David consegue entregar muitos momentos interessantes na tela e faz com que o espectador ele fique preso durante o desenvolvimento do filme. Mas, infelizmente, mesmo com toda essa qualidade técnica que ele tem, não foi suficiente para poder conseguir vender a ideia desse filme, fazer com que esse filme ele de fato, ao meu ver, ficasse um filme realmente muito, mas muito interessante. Eu acho que assim, quando a gente vende algo muito bem vendido, a gente tem que honrar aquilo que a gente tá vendendo, sabe? Porque esse filme teve aquela história de que o povo passou mal no cinema, que teve gente que vomitou, que teve gente que teve problema no coração, que inclusive em alguns cinemas, como aqui em Salvador, por exemplo, algumas redes de cinema estavam colocando assim: você tem problema cardíaco? Se você tiver problema cardíaco, não assista esse filme. É óbvio que todo esse frisson por detrás de um filme de terror só faz com que a galera queira ainda mais assistir. Só que aí, se você vai no cinema pra poder assistir um filme que tem tudo isso e ele de fato entrega tudo isso, é uma coisa. Agora, quando ele promete, na hora que você entra na sala do cinema, ele não entrega esse terror, acaba sendo, no mínimo, frustrante. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, é que Entrevista com o Demônio, ele não vai te causar medo, não é aquele filme de terror que vai deixar você com pesadelos e que vai chocar você. Na verdade, ele tá mais pra um suspense e que não é um suspense também de terror psicológico, ele é apenas um suspense que poderia ser muito, mas muito melhor. Eu acho que duas coisas acabaram atrapalhando muito esse filme. A primeira é a contextualização desnecessária no início do filme. O filme ele faz muita contextualização, fala sobre muitos detalhes, aprofunda sobre muitas coisas que conforme a história passa, a gente vê que esse início introdutório, muito assim demorado, ele foi totalmente desnecessário, não tinha necessidade. Se o diretor tivesse encurtado esse início e partido de fato para os finalmente, talvez a gente sentisse que o filme ele avança mais. Sem contar o fato de que quando o capiroto decide dar o ar da graça, quando ele realmente aparece, eu fiquei esperando que o filme ele fosse tomar um outro rumo, que as coisas fossem acontecer de uma forma diferente, mas eu acabei sentindo que ele ficou uma coisa meio monótona, sabe? Aquela coisa, aquela mesmice. Tem assim uma cena ou outra que você fica, nossa, interessante e tal, que você vê que tinha conceito ali por detrás, que tinham boas ideias, mas que infelizmente essas ideias acabaram não sendo muito bem aproveitadas assim. E olha que a nossa protagonista, ou co-protagonista, chamada Ingrid Torelli, ela dá um show. Primeiro porque quando essa menina ela entra, no momento que ela tá normal e a câmera foca nela, a gente vê que de normal ela não tem nada. Ela consegue dar uma atuação desconcertante, sabe? Toda vez que a gente olha pra ela, a gente vê aquele sorriso assim que a gente vê que é uma coisa meio maquiada, de que ela não é normal, que ela não bate bem das ideias. E aí, quando ela vira a porta-voz do capiroto, ela consegue entregar uma estranheza diferente. Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo os dois protagonistas como bons atores, infelizmente essa capacidade técnica deles não foi suficiente para poder
conseguir carregar essa história nas costas. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, é de que Entrevista com o Demônio, ele acabou sendo aquele filme que foi mais uma sátira sobre os talk shows lá da década de 70 do que outra coisa, porque naquela época, nos reality shows, era o verdadeiro vale tudo pelo entretenimento e pela audiência, que chegou ao ponto do cara querer levar o capiroto para poder se apresentar na televisão. E eu amo filmes de terror que conseguem trazer críticas sociais, que conseguem trazer uma sátira, uma coisa meio ácida assim. Haja visto, por exemplo, o filme Corra, o filme Nós, só que eu achei que Entrevista com o Demônio, ele acabou parando na mesmice. Ele tem boas ideias, ele tem bons elementos, mas esses elementos eles não foram desenvolvidos, e se tivessem sido desenvolvidos, com certeza teria sido um filme muito melhor no meu ponto de vista. Por isso eu dou 2 almofadinhas pro filme, porque confesso que eu esperava muito mais, minhas expectativas foram muito altas, as ideias, como eu falei, são muito boas, tem muita coisa interessante, mas faltou. Eu acho que faltou da direção, acho que faltou do roteiro criarem elementos e criarem coisas que realmente tornassem esse filme memorável. Eu acho que esse filme ele vai acabar caindo no esquecimento em pouco tempo, porque não tem nada assim de substancial nesse filme que faça ele ser lembrado. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!